Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estive meditando na palavra do Senhor nas madrugadas, e nesse texto, quando eu estava meditando, Deus começou a revelar essa palavra. Eu achei assim interessante e também conveniente de que houvesse essa gravação, para que você que está me ouvindo, você que é obreiro ou não, ou você que quer conhecer a palavra, se aprofundar mais nas revelações da palavra. Então, eu me dispus a estar aqui para transmitir. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou então afinasse seu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Nós vamos meditar num texto do Velho Testamento e as revelações, então vamos citar uma a uma desse texto, que está em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículos 1 até o 7. Leiamos. Amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir ou matar os filisteus inimigos, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nesse texto aqui há grande revelação do Senhor. Há um princípio básico que eu tenho ensinado nas oportunidades que eu tenho para facilitar o entendimento da palavra do Senhor, que é: nos textos que nós meditamos, lemos, nós encontramos somente 3 pessoas. Nesse texto? Não, em toda a Bíblia. Só há 3 pessoas na Bíblia. Primeiro é Deus, segundo é você, e o terceiro é o inimigo, Satanás ou o diabo. São 3 pessoas somente. Deus falando contigo e o diabo atrapalhando. Nesse texto não é diferente. Nós vemos então as 3 pessoas. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção sobre o que está escrito no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Gostaria de ler agora, para que você coloque sobre você mais confiança naquilo que foi escrito no Velho Testamento. Leiamos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então você entendeu que tudo que foi escrito anteriormente ou dantes, se refere ao Velho Testamento. E o Velho Testamento foi escrito para aviso nosso, para nossa consolação, nosso conhecimento.
Eu quero também dar um ensinamento muito preciso para você que acha que o Velho Testamento não tem nenhum efeito. Para você que só gosta do Novo Testamento, eu quero dizer o seguinte: o Velho Testamento é o mesmo Novo Testamento oculto. Novo Testamento oculto, ele está escondido. A palavra fala que ele é uma sombra daquilo que viria. E o Novo Testamento é o mesmo Velho Testamento, mas agora revelado. No Velho Testamento, nossos irmãos via somente, quando olhava para uma árvore, via somente a sua sombra. Por isso que a palavra diz que é a sombra do que viria. No Novo Testamento nós vemos a árvore e seus frutos. No Velho Testamento eles não viam Jesus, mas via a sombra. No Novo Testamento foi revelado, Jesus veio, foi revelado, e agora nós vemos ele. Então é dessa maneira. E nós vamos então observar aqui a miúde esse texto que nós lemos e vamos meditar nele. Então vamos ver o que Deus nos separou para esse momento. Aqui nós vemos especificamente 3 pessoas que chamam a atenção. Em primeiro lugar, Saul, Jonatas e Davi. Eu quero ensinar uma coisa assim muito importante. A Bíblia, ela é toda cheia de símbolos. E a nossa dificuldade, ou nosso estudo, nossa busca, é para descobrir esses símbolos. Quem representa Saul? Quem representa, ou quem Jonatas está representando? E quem Davi está representando? São os 3 aqui envolvidos. Saul, ele é o rei naquele momento. Jonatas é seu filho. E Davi é um servo. Davi estava chegando para compor então as 3 pessoas. Se Saul é o rei, então ele é simbolizado o rei que está no céu, o Criador. Porque aqui aparece também o filho, Jonatas. Então Jonatas aqui ele está representando o próprio Jesus. E Davi, ele é representante da humanidade, ou você. Você aqui é o Davi. Então vamos tratar agora, daqui para frente, você como Davi. Jonatas, Jesus. E Saul, o rei, o Senhor dos exércitos. E aqui trata-se de guerras. E nós vamos ver então como que se procede a guerra espiritual. No Velho Testamento, físico. Eram físicas as guerras. No Novo Testamento, a guerra é espiritual. Isto é muito simples de entender e é do nosso conhecimento e do conhecimento dos servos do Senhor. Então nós vamos aqui então fazer um estudo profundo, vamos dissecar todas as passagens que diz aqui, ok? Então comecemos. No versículo 1, diz assim, versículo 1, e sucedeu que acabando ele de falar com Saul, quer dizer Davi, né? A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Nesse primeiro versículo, nós estamos vendo que Davi estava conversando com Saul, e nesse momento a alma do seu filho, Saul, Jonatas, se ligou com a alma de Davi. Como você já sabe, você é Davi. Quando você está falando com Deus, ou quando você falou com Deus, quando você estava fazendo aquela primeira aliança, aquela aliança com o Senhor, quando você falava com Deus arrependido, vindo para a casa do Senhor, então o Filho, Jesus, ele se liga com você. Há uma ligação, há uma aliança, há um ajuntamento, há um abraçar-se,
e beijar-se. Há uma parceria, há um entendimento dessa maneira. É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos trazendo e revelando a palavra como se fosse agora. A palavra de Deus, ela se atualiza a cada instante. Então essa palavra que nós estamos lendo é como se Deus estivesse falando com você agora, que nunca teria sido escrita, mas estivesse nesse momento Deus escrevendo para você. Então ele está dizendo assim, quando você está em contato com Deus, o Filho de Deus se liga com você, mas uma ligação esplêndida. É uma ligação suprema, total, plena. É uma ligação que o homem não conhece. É o amor ágape que se liga. É um amor que não exige a troca. É um amor soberano. No versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para sua casa. Interessante que quando você falou com Deus, Deus não permitiu mais que você voltasse para sua casa. Será isso verdade? Isso é verdade? Em Mateus capítulo 10, versículo 37, letra A, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que Deus está dizendo aqui, nessa passagem, é que quando você se liga, faz essa ligação, volta, né, da rebelião para Deus, Deus não permite mais que o seu pai e a sua mãe estejam em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você vai sair da sua casa, mas quer dizer que o seu pai e a sua mãe já não são mais os primeiros. Que agora o rei quer que você fique na casa dele. Saul não deixou mais Davi voltar para a casa dele. Aqui, fisicamente, Velho Testamento, o que nós estamos revelando agora é espiritualmente. Espiritualmente você não volta mais para sua casa. Agora você é do Senhor. É nesse sentido. Nós vamos para o versículo número 3, que diz assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Quando isso aconteceu, quando esse relacionamento aconteceu, a palavra fala que Jesus, simbolizado aqui como Jonatas, ele faz uma aliança. Que aliança é essa? Aliança você já conhece. Aliança é aquela que diz assim, tudo que é meu é seu. Isso é Jesus dizendo. E tudo que é seu é meu. Então o que Jesus tem é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou o reino espiritual. Ele diz que esse reino, ele passa para você, por causa da aliança. Mas diz também que tudo que é seu, também é dele, de Jesus. O que você tem para entregar para ele? Logicamente que você não tem nada, porque tudo é de Deus. Mas o que Deus está dizendo é que ele quer inteiramente a sua vida. A dedicação sua, total e plena, o seu coração inteiro para ele. Dessa maneira que a palavra está dizendo. Você agora fez uma parceria com o próprio Jesus. Que parceria é essa? Que aliança é essa? A parceria é assim. Jesus não trabalha sozinho. Ele sempre trabalha com aquele que faz aliança com ele. Por exemplo, ele diz assim, tirai a pedra que eu vou ressuscitar Lázaro. Ele diz assim, você faz um currículo, vai buscar um emprego, eu abro as portas para você. Então observe que há assim uma parceria, um relacionamento perfeito, né? Nós fazemos aquilo que é natural e ele, Jesus, faz aquilo que é sobrenatural. Dessa maneira. Essa é a parceria. Então no versículo 4 diz assim:
E Jonatas se despojou da sua capa, que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Jonatas, ele entregou inteiramente para Davi tudo aquilo que era transmissível, né? Ele entregou em primeiro lugar a capa. O que quer dizer a capa hoje, espiritualmente? A capa, ela quer dizer assim, a identidade, o caráter. Lembra que quando Jesus curou um cego, quando ele chamou o cego jogou a capa fora, porque ele disse, agora eu não vou mais ser o cego, eu vou ser curado, e essa minha identidade eu não quero mais. É o lado inverso, lado negativo, aliás. Mas para você entender, quando Jonatas entregou a capa para Davi, ele estava dizendo assim, agora, Davi, você vai ter a minha identidade. Quando olharem para você, eles vão ver que você está com a minha capa. Eles vão e você vai ficar parecido comigo, porque você tem a minha capa. Então nós vamos observar se a palavra de Deus dá respaldo. Observe em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27 diz assim, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quando você foi batizado em Cristo, quando você creu, aceitou o nome dele, confessou o nome dele como Senhor e Salvador, ou quando você estava lá no rio, na piscina, nas águas do batismo, ali você tomou a capa, você vestiu a capa, você foi revestido ou vestido, você se vestiu de Cristo. Então agora você é parecido com ele. Agora o seu caráter tem que ser igual ao caráter dele. Sim, sim, não, não. Agora a balança tem que ser justa. Agora nada de escândalos. Nada de falsidade, enganos. Agora você é uma pessoa diferente. Agora você tem uma capa. Você se lembra quando Elias foi arrebatado? A capa de Elias caiu. E o seu moço, o seu auxiliar, Eliseu, o profeta Eliseu, tomou a capa. Quando ele toma a capa, ele faz o primeiro grande milagre. Porque aquela capa representava o próprio Elias, que com a sua capa abriu o rio Jordão. A mesma capa usada pelo profeta Eliseu também realizou o mesmo milagre. E outros maiores ainda, né? Porque Eliseu, ele fez maravilhas, milagres muito maiores do que Elias. Isso nós vamos ver nesse texto também. Porque nós fazemos muito mais do que Jesus ou Jonatas, representado aqui, ok? Então nós vamos devagarinho aprendendo, observando o que Deus tem para dizer agora. Então nós vamos prosseguir. Depois da capa, então Jonatas se despojou também das suas vestes e entregou para Davi. As vestes, ela fala de autoridade. As vestes fala de autoridade recebida. No vídeo passado, se você já ouviu, então nós fizemos uma ilustração assim bem pequena, rápida, mas bem interessante. A autoridade, ela está nas vestes. Nós exemplificamos com um homem, um policial de trânsito, um homem de trânsito, uma autoridade do trânsito, quando ele está vestido com suas vestes adequadas, aquelas vestes, ela é dada pelo governo. E ele com o apito na mão, ele é autoridade total na rua, no trânsito. E se ele tirar aquela roupa, ele fica descaracterizado. Ele não é mais a autoridade que é, sendo a mesma pessoa. A roupa é autoridade. Essa roupa, ela é dada, essa roupa espiritual,
ela é concedida para nós por Jesus, representado aqui em Jonatas. Então Jonatas dá para Davi vestir as suas vestes. Então vamos ver se isso é verdade. No livro de São Lucas, capítulo 10, versículo 19, está dizendo assim: eis que vos dou autoridade ou poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Observaram que essa autoridade ela foi transmitida por Jesus a você? No livro de São Mateus, capítulo 28, creio que versículo 18, diz assim: Jesus, quando ressuscita, sai do túmulo com as novas características agora de Deus, ele diz: é-me dado todo o poder ou autoridade nos céus e na terra. Por isso que ele transmite à sua igreja essa autoridade. Então Jonatas dá para Davi as suas vestes, significando a autoridade. Eu estou passando para você aquilo que você precisa para morar comigo. Existem inimigos e você precisa estar preparado. Logo depois ele passa para Davi também a sua espada. Sua espada. E a espada, ela fala de um poder da palavra. A espada é a palavra do Espírito, a palavra de Deus. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 6, versículo 17, letra B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, observaram que o que Jesus está passando para nós é a espada, que é a palavra dele. A palavra, ela é poder. Ela nos dá poder. Para quê? Para expulsar demônios, curar enfermos, falar em nome dele, evangelizar, para tratar dos negócios do Pai. É por isso que ele passou a espada, e para que o inimigo seja derrotado, Logo depois ele passa também o arco. A Bíblia é judaica, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Lá eles conhecem muito bem o arco. Nós não utilizamos tanto. Mas o arco é muito conhecido pelos israelitas. E o arco tem um significado muito importante, que é o conhecimento ou a revelação da palavra de Deus. Um instrumento de guerra. Jesus, ele guerreou contra o diabo quando ele foi provado lá no deserto, que está em São Mateus, capítulo 4. Você pode ver isso, que Jesus tinha o arco na mão. Ele tinha um instrumento de guerra na mão. E se você não tiver esse instrumento, você não vai ganhar guerra. Se você não tiver a revelação da palavra, o entendimento da palavra, você vai ficar como um conhecedor só do assunto. Nós não devemos somente conhecer o arco, mas nós temos que saber como usar o arco. Nós temos que usar o arco. E logo depois ainda ele passa o cinto. O cinto que é usado. Um soldado tem as suas roupas largas. E o cinto, ele serve para apertar essas roupas. Um soldado sem o cinto, ele está descaracterizado como soldado. Se ele vai correr, haverá um atrapalho. E se ele vai se defender ou atacar, as roupas vão atrapalhar. Então precisa do cinto. Todo soldado usa cinto. Jesus também usa cinto. Cinto de ouro. E esse cinto fala de capacidades, dons. O que Davi estava recebendo é isso, a capacidade de lutar, de guerrear, de vencer. Então nós vemos aqui esse versículo, nós terminamos agora, e vemos o que Deus, através de Jesus, fez por você. Quando você o aceitou, veio para a casa dele, você recebeu também todos essas roupagens ou esses equipamentos de guerra. Você ficou pronto. Se você não ficou pronto, você está se aprontando. Porque a palavra diz para que não devamos colocar um neófito, um novo convertido, na guerra. Mas se você ainda é um novo convertido, você ainda está adequando a roupagem para a guerra espiritual, então você está no caminho. Você não se perturbe por isso.
porque tudo tem o seu momento certo, sua hora certa. Mas não deixe de ajustar sua roupa, ter o conhecimento da palavra, revelação. Participe de reunião de oração, participe de escola bíblica, participe de cultos, o máximo que você puder, ou então de um professor do seu lado, ou de uma vigília. Atente bem para que Deus está falando, porque Ele está colocando em você vestes adequadas. Ele está colocando uma roupagem em você, para que o inimigo veja você como um soldado. E você é um soldado que representa o próprio Jesus, que não perdeu nenhuma guerra. Um vencedor. Você também deve ser vencedor, ou mais do que vencedor. Só vencedor talvez não é importante, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Sabe o que é mais do que vencedor? Eu vou abrir aqui um parênteses. Isso não estava no meu script, mas eu vou passar para você, para que você saiba o que é mais do que vencedor. Senão você diz, mas o que é mais do que vencedor? Eu sou vencedor ou mais? Então lá vai. Você observa ou então imagina uma luta de boxe. 2 boxeadores. Eles estão lutando no ringue. Então eles estão mostrando sua força. O vencedor é aquele que tem mais força. Então, no final dessa luta, nós observamos o seguinte, que um deles é vencedor. Não mais do que vencedor. Um deles é apenas vencedor. Mas esse vencedor, ele sai ensanguentado. Porque ele é atingido também. Ele sai assim muito ensanguentado. Seu adversário, logicamente, é nocauteado. Esse vencedor, ele vai até a sua casa e leva consigo um cheque, um valor por causa da vitória que ele teve. Todos os homens de luta, ele recebe um valor assim muito alto em recompensa daquela vitória. Chegando em casa, ele entrega para a sua esposa ou a sua noiva. E esta mulher, então ela vai no shopping e gasta o dinheiro quanto ela quer, porque é liberado. Essa mulher ou essa noiva, ela representa a noiva de Cristo, a igreja. Esse lutador que foi vencedor, ele é Cristo. Mas Cristo, ele passa a vitória para nós. Ele passa o resultado da vitória para nós, para a igreja, para você. Aí você vai utilizar toda essa vitória da maneira que você queira, desde que agrada a Deus. Mas aí você se torna mais do que vencedor, porque você não lutou, mas você recebeu na sua mão tudo aquilo que foi recebido lá no ringue. Por isso que você é chamado mais do que vencedor, a igreja. Se você crê em Cristo, se você se batizou, confessou o nome dele, você é a igreja dele. Você é a noiva, você é a mulher, ou será a mulher. Deus considera nós a sua esposa, porque é tão certo que haverá o casamento de Cristo com a igreja, o Filho de Deus com a sua esposa, a igreja, que às vezes é chamado de esposa. Nós somos esposa de Cristo. Isso quer dizer ser mais do que vencedor. Ok? Então nós vamos prosseguir aqui. Agora, no versículo 5 diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Saul, aqui ele é representado o próprio Deus. Então ele enviava Davi, e Davi ia. A palavra diz assim, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que você está dizendo? Isso está no seu coração? Saul mandava Davi e ele ia em todos os lugares. Mas como? Com prudência. A palavra fala que nós temos que ser prudentes como a serpente. Nós temos que ser prudentes nessa obra, nessa guerra,
nesse alcançar o reino, estabelecer o reino aqui na terra. Há inimigos. Então Saul está enviando Davi. Deus está enviando você para essa guerra. Vá com prudência. Seja prudente. Cuidado com as ciladas. Cuidado com os tropeços. Cuidado com os enganos. Abra seus ouvidos. Veja o que estão dizendo por aí. Veja se isso é mesmo de Saul, do rei. Veja se isso é de Deus mesmo. Ou se há outros interesses. Venha para a boa palavra, ação, doutrina. Isso é importante. E Davi era visto com bons olhos em todo o povo. Se você for para essa guerra, né, ser prudente, toda a igreja vai ver da mesma maneira, com os bons olhos. Até os servos de Saul. Quem são os servos desse Deus? Nada mais, nada menos do que os anjos do Senhor. Eles também vão olhar para você e vê-lo, ou vê-la, com bons olhos. Isso que diz essa palavra revelada. Vamos prosseguir? No versículo 6, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música. Todas as vezes que você volta vitorioso de um evangelismo, vitorioso de uma libertação, de uma cura, o que acontece? As mulheres aqui representam a igreja. Elas vão cantar louvores, não a você. Aqui disse que a Saul, ao rei, ao Senhor, Criador. Haverão, assim, testemunhos, alegria na igreja por causa das vitórias. As mulheres vão cantar. Mulheres de todas as cidades, diz aqui. Todas vão cantar, agradecendo, né? Ou então dizendo, Saul, você foi vitorioso. Embora não foi Saul que guerreou, foi Davi, com as vestes de Jonatas. Essa revelação é muito importante, muito interessante. Você não pode voltar se não for vitorioso. Você tem que voltar vitorioso. Porque não há possibilidade de você receber todas essas vestimentas e esses instrumentos de guerra e com a autoridade que você recebeu do próprio Deus e voltar derrotado. Isso você vai manchar o nome de Jesus. Você precisa voltar vitorioso. A igreja tem que saber. A igreja tem que louvar a Deus por causa da vitória ou das vitórias. Vamos prosseguir? Versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Aqui parece que há algo errado. As mulheres estavam cantando assim, Saul venceu os seus milhares, que é o rei, que aqui representa o próprio Deus. E Davi, os seus 10 milhares, muito mais. Davi fez mais aqui do que Saul. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vai fazer muito mais do que Jesus. É mentira? Então observe o que diz a palavra. São João 14, 12. Aí você tira suas dúvidas. São João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Está entendido? Você precisa fazer mais do que Jesus fez. Você é uma representação da igreja, da sua comunidade. Tem que fazer obras maiores. Todos juntos. Obras maiores. Davi aqui representa a comunidade, representa a humanidade, representa cada um de nós. Fez muito mais do que Saul. E Deus está dizendo que nós podemos fazer, e vamos fazer. Não deixe por menos
Onde você vai, você tem que fazer a sua parte. O seu companheiro a sua parte. E quando somar essas vitórias, elas serão muito grandes. A comunidade vai expulsar muito mais demônio do que Jesus expulsou. Porque nós estamos fazendo isso todos os dias. Todas as igrejas, ou quase todas, as que têm o Espírito de Deus, ou crê nele, na manifestação dele, está expulsando demônio todos os dias, todas as horas. Nós estamos fazendo muito trabalho. E é isso que Deus está dizendo. Você não pode ficar parado. Você não pode matar esse versículo. Nós temos que fazer mais. Você está revestido. Você tem poder, tem autoridade. Você usa o nome de Jesus. Você é autorizado por ele para usar o nome dele. Você tem uma procuração dele, assinado por ele. Aceita por ele. Então use o nome dele adequadamente. Adequadamente. Não use o nome dele para ganhar para si próprio benefícios. Não para você, mas para o reino. Para o reino de Deus. As outras coisas Deus te dá. Ele acrescenta, multiplica. Vou deixar aqui a palavra final, que está em São João capítulo 14, versículo 27. Deus o abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.